E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos aprender a somar e subtrair frações. Pessoal, soma e subtração de frações é um assunto muito importante. Vamos dizer que isso aqui é um divisor de águas. Que a gente divide entre duas pessoas. Existem duas pessoas no mundo: as que sabem fazer conta com fração e as que não sabem fazer conta com fração. E a gente tem que saber fazer conta com fração. Por quê? Frações aparecem no nosso dia a dia, talvez não com tanta frequência quanto vocês gostariam. Porém, dentro da matemática, frações aparecem demais. E eu vejo muitos alunos meus querendo transformar frações em números decimais para não ter que fazer conta com fração. E assim, quando eu vejo isso por parte dos meus alunos, eu fico até um pouco triste. Por que eu fico um pouco triste? Porque ao lidar com números decimais, às vezes vocês vão fazer contas muito mais difíceis do que se estivesse fazendo conta com fração. Fazer conta com fração envolve tabuada. Olha que legal. Você vai mexer com tabuada, você vai mexer com o que você sabe de cabeça, né? Mas muitas vezes o pessoal prefere trabalhar com número decimal. Então assim, é um divisor de águas, tá? Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que fazem conta com fração e as que não fazem conta com fração. E meu sonho de consumo enquanto professora é que todos os meus alunos se encaixem no grupo das pessoas que fazem contas com fração. Eu vou dizer que quando eu estava no ensino fundamental eu também detestava, tá? Eu precisei de uma professora do ensino médio vir me ensinar esse negócio direito e me confirmar e me justificar e me mostrar que no final a conta com fração ela é muito mais fácil que as outras. Muito mais fácil. Então assim, a gente precisa desbloquear às vezes o nosso medo, desbloquear o nosso ranço para poder seguir e conseguir fazer uma coisa bem bacana, tá bom? Então vamos lá. A gente tem dois casos. O primeiro caso, a gente tem denominadores iguais. A gente já estudou. Esse é o terceiro vídeo de frações desse ano. Os outros dois eu vou deixar aqui no card de informações. A gente já estudou o que são frações, né? As noções básicas de fração. Entendemos o que é denominador. Denominador é o número de baixo da fração. Se eu venho para vocês e falo assim: vamos somar. Vamos somar 1/4 com 2/4. O que é isso? Quer dizer que eu peguei um bolo, dividi em 4 partes iguais, né? Eu não consigo fazer, mas a gente pensa que sim. E comi uma. Daqui a gente faz um outro desenho e pensa que se fosse um bolo do mesmo tamanho, também dividido em 4 partes, eu comi 2 partes. Então, no total, o que eu entendo? Que eu peguei o bolo, dividi em 4 partes e comi 3 partes, tá vendo? Ou seja, 1 mais 2, 3 quartos. Olha que legal. Outro exemplo. Três oitavos mais 2 oitavos. Então, eu tenho uma pizza dividida em 8 pedaços. Eu comi 3 pedaços da pizza. Aí amanhã, aquela mesma pizza, eu vou lá e como 2 pedaços da pizza. No total, a gente comeu quantos pedaços da pizza? 5. Então fica 1, 2, 3, 4, 5 pedaços coloridos, certo? Se for subtração,
Se eu falasse assim, 5/6 menos 3/6, o que que dá? Então, eu vou pensar que eu peguei uma coisa, dividi em 6 partes, tinha 5. Aí, eu vou subtrair 3 coisas. Então, de 5 eu subtraí 3, o que que me sobram? Sobram 2. Coisas do mesmo tamanho, tá vendo? É isso que me sobra. Então, a gente já consegue, com isso aqui, fazer uma regra, uma conclusão, tá certo? O que que a gente pode concluir? A gente pode concluir que quando os denominadores são iguais, nós operamos os numeradores e mantemos o denominador. Como assim operar? Se é soma, soma. Se é subtração, subtrai. Multiplicação e divisão, não, tá, gente? Aí é diferente, não vai ser na aula de hoje. Então, hoje é só soma e subtração. Então, se é para somar, soma. Se é para subtrair, subtraia, tá bom? E ficamos assim. Então, conclusão. Quando os denominadores são iguais, efetuamos os numeradores e repetimos os denominadores. Certo? Essa é a regra do primeiro caso de soma e subtração de frações. Agora, eu queria colocar aqui uma observação. Observa o seguinte: quanto maior é o denominador, menor é meu pedaço. Vocês concordam? Uma observação aqui, ó. Só aproveitando o desenho, você observar aqui, o que é um quarto, o que é um sexto, o que é um oitavo, tá vendo? Como ele é dividido em mais partes, ele teria que ficar menor, tá certo? Então, agora, nós vamos para o segundo caso. Então, vamos entender o primeiro caso. O primeiro caso são denominadores iguais, certo? Basta apenas somar, subtrair denominador. Somar, subtrair numerador e mantém denominador. Não tem erro. O segundo caso são com denominadores diferentes. Olha só. Vamos pegar um exemplo básico. Se eu quisesse somar 1/4 mais 1/2, em desenho, eu tenho que entender que 1/4 eu peguei um retângulo, dividi em 4 partes, peguei uma. 1/2 eu peguei o mesmo retângulo, do mesmo tamanho, dividi em 2 partes e peguei uma. Tá vendo o problema? O problema é, eu não posso considerar que eu peguei 2 pedaços, porque um pedaço é maior que o outro. Tá vendo? Então, quando os denominadores são diferentes, os pedaços são de tamanhos diferentes. Então, não dá para somar. A gente só pode somar, pessoal, quando os pedaços forem do mesmo tamanho.
Então, eu vou anotar isso aqui, porque isso é o que tem que ser compreendido. Isso aqui é o que a gente tem que entender. Quando os denominadores são diferentes, os pedaços das frações são diferentes também. E dessa forma, não podem ser efetuados. Quando a gente fala efetuado, gente, é soma ou subtração, tá? Que é as continhas que a gente tá vendo aqui no dia. Então, denominador diferente não me permite somar e subtrair. Por quê? Porque um pedaço tá menor que o outro. Eu não posso falar que isso aqui é um pedaço, isso aqui é um pedaço. Tá visível que os pedaços são diferentes. Então, é necessário redividir os pedaços. E encontrar denominadores iguais que representem a mesma quantidade. Esse nós vamos fazer na lógica, mas daqui a pouco eu vou passar um método prático que ajuda muito, tá bom? Então, entender, olha, eu preciso, é necessário, gente, quando fala necessário, quer dizer que não dá pra seguir em frente do jeito que tá. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Redividir os pedaços. Pra quê? Pra deixar todo mundo do mesmo tamanho. Por quê? Denominadores diferentes me dão pedaços diferentes. Denominadores iguais me dão pedaços iguais. Né? Agora, aqui, o que é muito fácil de fazer? Se eu partir essa figura ao meio, eu vou conseguir isso. Ó. Vamos fazer assim. Vamos entender isso de novo. Primeiro tinha a fração 1/4. E a gente tem a fração meio. Vocês concordam que se eu partir no meio aqui, olha, eu consegui em 4 pedaços? Tá vendo? Então, a gente fica tendo a fração 1/4. E essa fração aqui já não é meio mais. É 2/4. Olha, voltei nessa daqui. Tá vendo? 1/4 mais 2/4. 3/4. Por quê? Eu pego o retângulo dividido em 4 partes. E a gente come 3 partes. Certo? E aí a grande pergunta é, será que não tem um jeito mais rápido de fazer tudo isso? Então, gente, ó, pausa o vídeo agora e copia isso daqui pra gente poder seguir, tá certo? Pausa o vídeo e copia. Então, agora nós vamos fazer a soma e subtração de frações usando um método prático, tá certo? Claro que esse método prático é só quando os denominadores são diferentes, pessoal.
Denominadores iguais não me dão problema, ok? Então, segundo caso. Denominadores diferentes. Método prático. Pessoal, eu vou botar um passo a passo aqui, que se você seguir esse passo a passo, você nunca vai errar na sua vida. Olha que legal. Quer dizer, pega esse passo a passo, copia o passo a passo no caderno, treina o passo a passo, entende o passo a passo. Para sempre vai ser o mesmo passo a passo. Acabou minha vida, não tem problema mais. Acabou a dificuldade. É só abrir seu coração, tá certo? Então, primeiro passo. Determinar o MMC dos denominadores. Na aula de semana passada, eu ensinei a calcular MMC e falei que a aplicação maior do MMC está em soma de fração. Tá aqui. Segundo passo. Encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Terceiro passo, efetuar a adição ou subtração normalmente. Então, se eu falo que eu quero o seguinte exemplo. 3/4 mais 5/6. Primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o MMC dos denominadores. Quem são meus denominadores? 4 e 6. A gente viu isso semana passada, dividindo sempre por números primos. Por 2 dá 2 e 3. Por 2 dá 1 e 3. Por 3 dá 1 e 1. Multiplico isso aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? Isso é o primeiro passo. Quer dizer, então, que a fração 3/4 vai ter que virar alguma coisa sobre 12. Certo? E quer dizer também que a fração 5/6 vai ter que virar alguma coisa sobre 12. Certo? Então, vamos pensar. 4 para virar 12. A gente multiplica isso por quanto? 4 para virar 12 é vezes 3. Então, se eu multiplico por 3 embaixo, eu multiplico por 3 em cima. 3 vezes 3 dá 9. 6 vezes quanto vai virar 12? 6 vezes 2, porque 6 vezes 2, 12. Então, 5 vezes 2 dá 10. Quer dizer que somar 3/4 com 5/6 é a mesma coisa que somar 9 sobre 12 mais 10 sobre 12. Entendeu? Porque a fração 3/4 é equivalente a 9 sobre 12. E a fração 5/6 é equivalente a 10 sobre 12. Por quê? 4 vezes 3 dá 12, 3 vezes 3 dá 9. 6 vezes 2 dá 12, 5 vezes 2 dá 10. Agora é só somar 9 com 10. 19.
12avos. Fim da questão. Certo? Então, primeiro passo, MMC. Segundo passo, frações equivalentes. Terceiro passo, pegar esses resultados e somar normal. Não tem segredo. Vamos fazer mais um exemplo. Oito décimos mais 4 quinzeavos. Então, o primeiro passo é fazer o MMC de 10 e 15. Então, vamos lá. O 10 vai por 2, fica 5. O 15 não, repete. Daí vocês podem ir por 3 ou por 5, tanto faz, tá? Vou por 3 porque eu tenho toque, eu gosto de ir do menor pro maior, mas tanto faz. O 5 não dá, 15 por 3 dá 5. Aí vai por 5, dá 1 e 1, e aqui nós multiplicamos. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Quer dizer que a fração 8 sobre 10 vai ter que dar alguma coisa sobre 30. E que a fração 4 sobre 15 vai ter que virar alguma coisa sobre 30. Tá vendo? Porque de onde é que saiu esse 30? Saiu do MMC. Beleza? Então, nós vamos pensar nisso, olha. O 10 para virar 30, eu multiplico por 3 de novo. Pura coincidência. Não, pura coincidência. Nada a ver. Por que deu 3 e 2 também? Mas super coincidência. A questão é que tudo que eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. 8 vezes 3... 24. O 15 para virar 30 é só multiplicar por 2, porque 15 vezes 2 é 30. Aí dá pra fazer 4 vezes 2 dá 8. Tá certo? Então, vai ficar no lugar disso aqui, vai ficar 24 30avos mais 8 30avos. Olha que legal. Né? 24 30avos mais 8 30avos. Daí, então, que fique claro que o 8 décimos é o 24 30avos. E que o 4 quinzeavos é o 8 30avos. Certo? Somando 24 com 8, gente, dá 32. Então, a gente tem aqui como resposta 32 30avos. Uma coisa que a gente falou, que é importante lembrar, é que se for necessário, dá para simplificar. Por exemplo, 32 e 30 são dois números pares, então isso aqui divide por 2. E 2 vezes 2 dá quanto? Dá 16. E 30 dividido por 2 dá 15. Então, vamos considerar que a nossa resposta final é 16 quinzeavos. Certo? Uma outra questão importante é que aqui, ó, tem uma outra maneira de fazer isso aqui. Em vez de pensar nessa multiplicação, se você for ruim de tabuada, você pode pensar assim, ó. Divide e multiplica. E manda a resposta pra cá. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 8, 24. Boto 24 aqui. Entendeu? É outra maneira, mas dá na mesma. O pessoal mais antigo costuma fazer assim, ó. 30 divide por 15, dá 2. 2 vezes 4, 8. Dá na mesma. Eu gosto mais desse aqui, porque faz mais sentido com o que a gente chama de frações equivalentes. Frações equivalentes é isso, multiplica em cima e multiplica embaixo, ou simplifica dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, beleza?
Mais uma vez, gente, eu acho que vale a pena vocês darem uma copiada pra gente fazer algumas de subtração, tá? Pra fazer a conta de subtração, eu vou pôr uma folha aqui por cima, assim, ó. Tá vendo? Pra não tampar o passo a passo, pra ficar sempre claro aqui. Então, letra C. Se eu pego uma outra fração aqui, tipo 5/6 menos vamos lá, 1/8. Tá vendo? Então, o primeiro passo é fazer o MMC de 6 e 8. Por 2, 3 e 4. Por 2, repete o 3, dá 2. Por 2 de novo, repete o 3, dá 1. Por 3, dá 1 e 1. Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Quer dizer que o MMC é 24. Quer dizer, então, que 5/6 tem que virar alguma coisa sobre 24. Quer dizer, então, que 1/8 tem que virar alguma coisa sobre 24. Certo? Então, 6 para virar 24, nós multiplicamos por 4. 5 vezes 4 dá 20. 8 para virar 24, nós multiplicamos por 3. 1 vezes 3 dá 3. Então, no final, essa conta aqui ficou, no lugar de 5/6, 20 sobre 24. Menos, porque aqui é menos, 3/4. Ó, 3 sobre 24. Tá vendo? Então, é isso, olha. A primeira foi substituída pelo que ela valia. A segunda foi substituída pelo que ela valia. Agora, na hora de fazer conta, o 24 a gente já sabe que repete. Então, 20 menos 3 é quanto? 17. 17 sobre 24. Então, pessoal, é meio que é sempre a mesma coisa. Tipo, se os denominadores são iguais, vamos voltar aqui no nosso lembrete, ó. Denominadores iguais são pedaços de mesmo tamanho. Então, pode só somar, só subtrair e repete o denominador. Certo? Caso de denominadores diferentes, os pedaços são tamanhos diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adequar para deixar os pedaços de mesmo tamanho, para depois fazer a conta. Então, aqui a gente fez um exemplo com um desenho, só que vocês já estão no ensino fundamental 2. Ensino fundamental 2, o desenho, ele é um auxílio sim, porém a gente tem que aprender a formalizar isso sem usar desenho. Então, entenda que o que nós estamos fazendo é isso aqui, só que com outros números. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Primeiro, mínimo múltiplo comum. Tá aqui, ó. MMC, MMC, tá vendo? MMC. Ah, se eu não quiser fazer MMC. Olha, o pessoal arruma umas outras maneiras. Tem gente que multiplica o 4 pelo 6, o 10 pelo 15, o 6 pelo 8, tudo bem? Tudo bem. Aí você não vai estar achando o mínimo múltiplo comum. Você vai estar achando algum múltiplo comum. Algum múltiplo comum é menos melhor do que mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque aí você vai fazer conta com números maiores. Né? O mínimo múltiplo comum, ele serve para te garantir que é o menor número possível para resolver o seu problema. Tá? Então, assim, por isso a gente usa o MMC. Depois, basta achar o MMC? Não. Eu não posso pegar esse 3 e pôr aqui. Eu não posso pegar esse 5 e pôr aqui. A gente precisa transformar essa fração em frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade, porém são com números diferentes, né? Então, achou as frações equivalentes, aí você vai desfazer a conta de soma ou de subtração normalmente. Quando eu falo normalmente, é de acordo com esse primeiro caso aqui. Então, o denominador sempre só repete. E você faz a conta só no andar de cima, né, com os numeradores. Beleza?
Eu espero que beleza. Por quê? Porque agora é treino, gente. Tem jeito não. Tipo assim, vocês precisam realmente pegar, fazer o exercício que tá lá no PET. Hoje eu vou, inclusive, não marcar aquele PET todo, porque vocês têm um tempo para assistir a aula, anotar no caderno. Eu vou passar só uma questão do PET, tá? Então, vocês vão me mandar o que hoje, como prova da aula? Vocês vão me mandar a anotação do caderno, que eu vou ser implacável, eu quero essa anotação, tá? E somente uma questão do PET que eu vou passar qual que é daqui a pouquinho. Tá bom, pessoal? Então, por favor, qualquer dúvida, não deixa passar. Não fica com vergonha, tá bom? Esse vídeo aqui, ele é só para poder você voltar e assistir quantas vezes precisar. Mas isso não quer dizer que você não pode me perguntar nada. Nós estamos aqui para aprender, tá bom? Então, se der dúvida, você me chama no privado, você deixa seu comentário aqui, para poder aprender cada dia uma coisa nova e aprender sempre mais matemática, que é a melhor matéria do mundo. Mas falando sério, tá? Não deixa ficar com dúvida. Não pode deixar, porque essa matéria, ela é pro resto da vida de vocês. Então, eu preciso que vocês entendam e que vocês dominem e que vocês tirem isso, assim, de letra, tá bom? E aí, se vocês tiverem algum colega em alguma outra escola que esteja precisando aprender a somar frações, manda esse vídeo para ele, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima aula. Fiquem bem e um beijinho. Tchau, tchau!